Seja muito bem-vindo a mais um Conselhos Pastorais, esse quadro onde você pergunta e o profético aqui responde. E a pergunta de hoje é muito importante, porque toca num tema muito delicado, mas extremamente atual. A pergunta é: ansiedade, depressão são ações de demônios? Muitas pessoas vivem esse dilema e muita gente se questiona: seria a falta de fé, falta de Deus? É o demônio que está agindo? Ou é simplesmente uma doença? E nós queremos olhar para a Escritura, vamos juntos olhar para a Palavra de Deus e entender o que a Bíblia diz sobre isso, que é algo tão importante. E eu quero começar dizendo que existem sim casos que são demônios operando. E um caso clássico é o caso da mulher Cirofenícia, onde Jesus encontra-se com uma mulher vê Jesus, vai até ele e pede, intercedendo pela sua filha, que o Senhor a cure. E o texto vai dizer que aquela menina estava endemoniada, ela estava possuída por demônios. E à medida que o Senhor ora por ela, que o Senhor expulsa o demônio, então ela fica totalmente sã, totalmente curada. Então isso nos ensina que sim, existem doenças físicas e, por que não, emocionais, que são oriundas de ações demoníacas, pessoas que estão opressas na sua mente, no seu coração, pessoas que carregam uma mágoa, algo do passado, e isso originou uma ansiedade, uma depressão, problemas que ela carrega hoje, mas que são marcas de uma falta de Deus, uma necessidade de libertação, de operação, de intervenção divina. Não falta de Deus no sentido que essa pessoa não tem Deus, mas que ela precisa de uma ação divina para que ela seja curada, para que ela seja restaurada. Precisa de fato de uma libertação, que nós chamamos muitas vezes de cura interior. Mas também nos ensina que existem pessoas que muitas vezes, por conta do uso de drogas, pessoas que por conta de envolvimento com ocultismo, bruxaria, no passado, antes da sua conversão, elas têm esses envolvimentos, e as drogas, ao longo do tempo, elas têm uma ação no organismo. Então a pessoa é livre da idolatria, livre do vício daquela droga, porém no seu corpo ainda há indícios de que aquela droga ela alterou, ela deixou ali sequelas. Então muitas vezes tem problemas neurológicos, pessoas com atraso neurológico. Nós também precisamos considerar que há pessoas que se envolveram com drogas, com ocultismo, com bruxaria na sua vida pregressa, na sua vida antes da conversão. E apesar de terem uma conversão real, um encontro real com Cristo, apesar da sua libertação, todo demônio, toda operação demoníaca, ela não opera mais, mas ali há marcas, ainda há indícios, ainda há sequelas de uma vida sem Cristo. Então nós sabemos que a droga, muitas vezes ela não opera só o êxtase do momento, não tem apenas a reação boa, né? Porque a pessoa que é usuária, ela pensa naquilo que traz prazer, o prazer momentâneo, mas muitas pessoas carregam sequelas seríssimas do uso de drogas. Muitas pessoas têm muitas marcas de relacionamentos, de feridas, principalmente em religiões ocultistas anteriores ao seu relacionamento com Cristo. Então muitas vezes as pessoas ainda carregam medo, carregam insegurança, e apesar da sua libertação real, ela ainda precisa de um acompanhamento, muitas vezes de um profissional, precisa de um entendimento da sua nova identidade em Cristo Jesus. Mas nós precisamos também levar em conta que nós vivemos em um mundo caído. Por conta do pecado, nós sofremos no nosso corpo, na nossa alma, as consequências de alguém que vive numa realidade ferida, marcada pelo pecado. Quando o pecado entra na humanidade, nós sabemos que isso acontece no Jardim do Éden. E antes do pecado entrar, o homem não tinha nem dor de cabeça, o homem era perfeito, ele vivia em plenitude, em abundância diante de Deus. Mas por conta de uma humanidade caída, por conta do pecado, nós sentimos sim os efeitos da queda, e um dos efeitos da queda são as enfermidades. Então muitas vezes temos doenças que não são relacionadas a pecados diretos, né? João 9 tem um caso em que Jesus é indagado:
Quem pecou, ele ou seus pais? Jesus vai responder: nem ele, nem os seus pais. Porém, nós sabemos que o pecado, talvez não direto, não pecado cometido por mim, pelo meu pai, pelo meu avô, por uma geração antes de mim, pode ser a origem da minha dor, da minha enfermidade. Porém, se não houvesse pecado na humanidade, nós não teríamos nenhum tipo de doença, nós não teríamos nenhum tipo de dor, nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de ansiedade, depressão não existiria. Então, uma vez que estamos como seres humanos, embora cremos na eternidade, que a eternidade habita dentro de nós, nós vamos viver na eternidade com Cristo, e a Bíblia promete que ali não vai ter choro, não vai ter dor, nada que nós carregamos aqui, muitas vezes nós achamos que é infindável a dor de que alguém que sente angústia, de que alguém que sente o pânico, de alguém que sente medo, ansiedade, depressão, ela acha que aquilo é interminável, não tem fim. Nós temos uma promessa na palavra de Deus que sim, isso é findável, isso se limita a esse mundo, e quando estivermos na eternidade com Cristo, não vai ter nenhuma lágrima, não vai ter nenhuma dor, só gozo, só alegria, plenitude diante da presença de Deus. Assim como diabetes, problemas cardíacos, problemas nos ossos, os problemas emocionais também fazem desse pacote de uma humanidade caída, de uma humanidade que depende da graça e do favor de Deus. Nesse sentido, nós não podemos generalizar, nós precisamos ter cautela, ter prudência ao lidar com um irmão, uma irmã que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, porque como vimos, pode sim ter origem espiritual, mas como falamos, estamos num mundo caído, então isso também pode ser uma consequência natural da nossa vida aqui. Pois eu afirmo, não há base bíblica para afirmarmos que ansiedade e depressão são ações de demônios. Pode ser, mas pode não ser. Nós precisamos desse discernimento, mas a quem, além do discernimento, nós precisamos orar para que Deus cure, seja de origem espiritual, seja de origem física, biológica. Nós cremos que Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Então nós oramos, intercedemos e cremos que Deus pode atuar, Deus pode operar e pode ser cura para a vida de alguém. Em 1 Reis 19, nós conhecemos a história de Elias, um grande homem de Deus, um grande profeta, cheio de autoridade, cheio de ousadia, acabou de desafiar o rei Acabe, e ele depois foge com medo de Jezabel, se esconde e ele pede a sua morte. Sinais nítidos, sinais claros de depressão. Quando nós olhamos para o próprio Jesus no jardim de Getsemane, antes da sua morte, ele sabendo o que estava por vir, então a sua alma fica profundamente angustiada e ele sua gotas de sangue, ele se sente mal, e esse mal-estar também é um sinal, um indício de uma angústia na alma, de uma depressão, de uma ansiedade. Quem já se sentiu assim sabe como é. O próprio Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, um homem tremendamente usado por Deus, depois de sua morte, deixou uma infinidade de sermões. Esse era um homem atormentado por depressão, sofreu em sua vida enquanto vivia o seu ministério terreno, cumprindo a vontade do Senhor, mas ao mesmo tempo sofreu com esse mal. E do ponto de vista psicológico, a depressão é um transtorno de humor que pode estar ligado a fatores químicos, biológicos, a traumas do passado, e a ansiedade também pode ser uma comorbidade, algo que acompanha e muitas vezes é aquilo que inicia um mal-estar que pode se tornar uma depressão. Então, muitas pessoas iniciam com transtorno de ansiedade ou sintomas de ansiedade, mas eles não querem lidar com isso, buscando ajuda profissional, e muitas vezes eles mascaram e tentam fazer de diversos artifícios para tentar ficar melhor, ficar bem, e por conta de não cuidar da sua saúde, isso muitas vezes cresce, se torna algo mais agravado, e quando essa pessoa vê, ela precisa sim de ajuda porque ela não consegue mais caminhar sozinha. Então muitas pessoas, por carregar na mente, isso é coisa de demônios, isso é falta de Deus, ou se eu falar para alguém que eu tô assim, as pessoas não vão entender. Então, por medo de se sentirem pior do que já se sentem, de serem julgadas, muitas vezes não pedem ajuda, não pedem oração, não procuram um profissional,
E muitas pessoas não procuram um profissional porque acham que é menos cristão. Irmãos, Deus usa psicólogos, assim como Deus usa psiquiatras, assim como Deus usa médicos. Nós cremos que Deus usa o medicamento. Nós cremos que Deus é o Deus que cura, mas Ele cura, se quiser, de imediato, mas muitas vezes Ele usa o médico. Então nós cremos e oramos quando alguém vai ao médico e ela vai passar por uma cirurgia. Senhor, que ocorra tudo bem, que o Senhor use as mãos dos médicos, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que essa pessoa possa sair dali, ser restaurada, ser curada, para a honra e glória do Teu nome. Geralmente, nós oramos assim. Geralmente nós oramos assim. E nós cremos que é Deus que está operando, é Deus que está curando aquela pessoa. Mas por quê? Quando se trata de saúde emocional, nós atrelamos a demônios, a espíritos malignos. Então, muitas vezes, uma depressão, uma ansiedade, é Deus, como diz lá em Oséias, nos ferindo para nos curar. Então, talvez, se você está meio ansioso, se você está se sentindo depressivo, talvez seja o momento de você se aproximar mais do Senhor, buscar mais a Deus. C.S. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus. Então, Deus tenta nos atrair, nos chamar para um relacionamento com Ele de várias formas. Mas quando nós negligenciamos, quando nós tapamos os nossos ouvidos, muitas vezes Ele permite que a gente viva momentos como esse, de dor, de sofrimento, para que a gente se aproxime com o coração quebrantado, reconhecendo nossa dependência do Senhor. Então, use sua dor, use seu sofrimento para se aproximar mais do Senhor, mas tenha misericórdia. Se você conhece alguém, um irmão, uma irmã, alguém da sua família, da sua igreja, algum vizinho, conhecido, colega de escola, de trabalho, faculdade, que está sofrendo, enxergue essa pessoa, ouça essa pessoa, se aproxime dela. E apesar de muitas vezes falar assim, mas eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer, mas talvez você estar perto, você mostrar que você se importa e você está ajudando ela, direcionando ela a tomar uma atitude de procurar ajuda, você vai ser um grande instrumento de Deus para a cura e restauração completa dessa pessoa, tá bom? E eu quero indicar para você duas literaturas, dois livros que podem te ajudar a compreender um pouco mais aquilo que você está vivendo. Um dos livros é esse aqui, do Dr. Ismael Sobrinho, um psiquiatra cristão, que diz Depressão, o que todo cristão precisa saber. Então, esse livro aqui vai te dar dicas, ele é muito claro, ele é muito específico, em cada capítulo ele vai descrevendo sintomas, reações, aquilo que você precisa entender como cristão a respeito da depressão. Um outro livro que eu queria te indicar é esse livro aqui, do Zach Weinstein, que é A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia. Um dos maiores pregadores de todos os tempos também sofreu com depressão. Isso não fazia dele menos cristão, não fazia dele alguém sem Deus, não fazia alguém endemoniado. Ele era alguém cheio de Deus, mas ainda assim sofria com depressão. Indico a leitura para que você também possa crescer no entendimento. Amém? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.